pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vou ensinar para vocês como que eu faço o meu fermento. Para fazer o fermento, nós iremos precisar de farinha de trigo integral, farinha de trigo branca, um pouquinho de mel e água. Eu estou usando a água mineral mesmo, tá? Anote aí os ingredientes e comece hoje mesmo o seu fermento. Boa sorte! Para o primeiro dia, nós iremos precisar de 50 gramas de água em temperatura ambiente e 50 gramas de farinha de trigo integral. Primeiro dia é muito simples, basta misturar a água com a farinha e mexer bem durante uns 2 minutinhos. Já está bem misturadinho, essa é a consistência que fica. Eu vou deixar nesse recipiente mesmo, vou dar uma limpadinha aqui nas bordas. Já dei uma limpadinha aqui nas bordas com um papel toalha. Olha, em todas as etapas que eu fizer o fermento, sempre que eu terminar de fazer, eu vou cobrir com filme plástico. Com um palito de dente, eu vou fazer uns furinhos na parte superior. Eu vou deixar aqui mesmo, porque o primeiro dia não acontece nada, tá? O primeiro dia não vai crescer, não vai acontecer nada, então eu vou deixar aqui mesmo. Vou cobrir com um pano e vou deixar no cantinho do armário e aguardar 24 horas para fazer a próxima alimentação. Já se passaram 24 horas, vamos ver como tá o fermento. Olha, o primeiro dia não acontece nada. Vou dar uma mexidinha nele. Olha, tá bem misturadinho. Para hoje, nós iremos precisar de 50 gramas de farinha de trigo branca. A farinha de trigo integral é só no primeiro dia, tá? 50 gramas de água em temperatura ambiente. E um pouquinho de mel, tá? Não precisa ser muito, isso daqui é uma colherzinha de café. Olha, eu vou colocar aqui numa vasilha. Vou colocar o fermento. Hoje, nós não iremos descartar nada, tá? Nós iremos apenas acrescentar. Vou adicionar a água. Dissolva bem o fermento aqui na água. Olha, já está bem misturadinho. Vamos adicionar a farinha de trigo. Misture bem durante uns 2 minutinhos aproximadamente, tá? Olha, já está bem misturadinho. Essa é a consistência que fica, olha. Vou dar uma limpadinha aqui nas bordas e vou deixar aqui mesmo, tá? Já dei uma limpadinha aqui nas bordas. Vou cobrir com filme. Não esqueça de fazer uns furinhos na parte superior com palito de dente. Olha, fiz uma marca aqui na altura que o fermento está e marquei o segundo dia. É importante que você faça essa marquinha aqui, olha, porque o fermento sempre cresce um pouquinho e nós precisamos ter um controle o tanto que ele cresce, tá? Como eu adicionei o mel hoje, provavelmente ele vai crescer um pouco daqui para amanhã, tá? Então, eu vou cobrir com um pano. Vou levar no cantinho do armário lá, deixar no lugar quietinho, onde ninguém fique mexendo. E aguardar 24 horas para a próxima alimentação. Já se passaram 24 horas, hoje é o terceiro dia. O fermento cresceu, olha, dobrou de volume. Como eu tinha falado, né, devido ao mel que nós colocamos, ele ia dar uma crescidinha. Ele está cheio de bolhas, olha. Vou tirar o filme. O fermento tá indo muito bem. Olha que maravilha que ele está, ó.
Hoje eu vou descartar a metade. Vou dar uma mexidinha nele, dar uma misturadinha primeiro. Olha, eu não vou pesar, tá? Vou calcular metade aqui. E a outra metade eu vou descartar. Vou adicionar 50 gramas de água, misturar bem. Tá bem misturadinho, vou adicionar 50 gramas de farinha de trigo. Vou misturar durante uns 2 minutinhos. Já está bem misturado, essa é a consistência que fica. Vou passar para um recipiente. Vou cobrir com filme plástico. Vou fazer um furinho na parte superior com palito de dente. Já fiz a marquinha aqui na altura que o fermento está e já marquei terceiro dia. Vou cobrir com um pano, deixar no cantinho do armário e aguardar mais 24 horas para a próxima alimentação. Já se passaram 24 horas, hoje é o quarto dia. Geralmente do terceiro para o quarto dia não cresce mesmo, tá? Olha, mas ele está cheio de bolhas, está indo muito bem. Vamos ver como já está, olha. Dá uma mexidinha. Olha como ele tá com bolha. Bom, hoje nós iremos alimentar um pouquinho diferente, tá? Vou pegar a metade do fermento e descartar a outra metade. Hoje eu vou adicionar 40 gramas de água em temperatura ambiente e 60 gramas de farinha de trigo. Aqui está a metade do fermento, adiciono a água, dissolvo muito bem. Já está bem dissolvido, vou adicionar 60 gramas de farinha de trigo. Misture bem durante aproximadamente uns 2 minutinhos. Já está bem misturadinho, essa é a consistência que fica. Hoje ficou um pouquinho mais grosso. Vou passar para um vidro. Já cobri com filme plástico. Vou fazer uns furinhos na parte superior. Já fiz a marquinha, quarto dia. Vou cobrir com um pano. Deixar no cantinho do armário, no lugar aquecido, e aguardar mais 24 horas para a próxima alimentação. Já se passaram 24 horas, hoje é o quinto dia. Com a temperatura baixa, o fermento demora mais para ficar pronto. Vou tirar o filme, olha, ele não cresceu quase nada, cresceu bem pouquinho. Vou dar uma mexidinha nele. Olha como ele está, tá vendo? Tá cheio de bolhas, tá indo muito bem. Hoje eu vou repetir a mesma alimentação que eu fiz ontem. Vou calcular a metade e vou descartar a metade. Aqui está a metade do fermento. Vou adicionar 40 gramas de água em temperatura ambiente, misturar bem. E vou adicionar 60 gramas de farinha de trigo. Misturar por aproximadamente uns 2 minutinhos. Já está bem misturadinho. Olha, a consistência está bem firme. Vou passar para um vidro. Vou cobrir com filme. Já fiz os furinhos na parte superior. Já fiz a minha marquinha, quinto dia.
Vou cobrir com um pano, deixar dentro do armário no lugar quentinho e aguardar mais 24 horas para a próxima alimentação. Já se passaram 24 horas, hoje é o 6º dia. O fermento não cresceu muito, a temperatura está melhorando, está começando a esquentar, né? Vamos ver se agora ele vai para frente. Vamos ver como que ele tá. Olha, dá para ver que ele tá indo muito bem. Hoje nós iremos fazer uma alimentação um pouco diferente. Hoje eu vou separar 50 gramas de fermento, 50 gramas de água e 75 gramas de farinha de trigo. Pesei 50 gramas de fermento, vou descartar o restante. Vou adicionar 50 gramas de água, misturar bem. Já está bem misturadinho, vou adicionar 75 gramas de farinha de trigo. Misturar bem durante os 2 minutinhos. Já está bem misturadinho. Essa é a consistência que ficou hoje, olha. Bem mais firme. Vou passar para um vidro. Vou cobrir com filme. Já fiz uns furinhos na parte superior. Não precisa fazer muito, tá? Só um pouquinho. Já fiz a marca aqui, ó, da altura que o fermento está. E o 6º dia. Vou cobrir com um pano, deixar dentro do armário no lugar quentinho e aguardar mais 24 horas para a próxima alimentação. Já se passaram 24 horas, hoje é o 7º dia. Nosso fermento cresceu um pouquinho, mas ainda não está pronto. Olha, ele está com bastante bolha, tá indo muito bem. Geralmente eu consigo fazer esse fermento em 5 dias, mas eu comecei a fazer e a temperatura estava muito baixa, então ele demora um pouquinho. Ontem que a temperatura subiu um pouquinho e hoje também está bem melhor. Creio que amanhã, olha, ele já esteja pronto. Bom, hoje eu vou fazer uma alimentação diferente que eu fiz ontem, tá? Eu vou pesar 100 gramas de fermento. Vou dar uma misturadinha. Cem gramas de fermento. Vou adicionar 100 gramas de água e 100 gramas de farinha de trigo. E vou adicionar 100 de farinha de trigo. Misturar muito bem. Já está bem misturadinho, vou passar para um vidro. Já cobri com filme, fiz uns furinhos aqui na parte superior. Já fiz a minha marquinha aqui e o 7º dia. Vou cobrir com um pano, deixar no cantinho do armário, no lugar quentinho e aguardar mais 24 horas para a próxima alimentação. Já se passaram 24 horas, hoje é o 8º dia. Como eu falei ontem à noite que hoje provavelmente meu fermento estaria pronto, e ele está. Eu estou alimentando meu fermento durante a noite. E hoje pela manhã ele já tinha dobrado de volume, tá? Ele estava mais ou menos aqui, olha, nessa marquinha. Fui acompanhando durante o dia, né? Até chegar agora na hora da alimentação. A última vez que eu fiz uma marquinha, olha, eu marquei aqui e pensei que nem ia crescer mais, ele ainda cresceu um pouquinho mais, tá? Agora ele baixou, é normal. Como que eu sei que meu fermento está pronto?
quando ele cresce 3 a 4 vezes mais da altura que ele estava. Apesar do meu fermento estar pronto, eu ainda não vou fazer pão com ele, tá? E nem vou guardar na geladeira também agora. Eu vou fazer mais uma alimentação. Essa alimentação aqui eu fiz com 100 gramas de fermento, 100 de água e 100 de farinha. Para guardar, eu gosto de fazer uma alimentação um pouquinho mais firme, tá? Pode ser que seu fermento fique pronto no 5º dia, no 6º dia, tudo vai depender da temperatura da sua região. Tem um teste que a gente faz para saber se o fermento está bom. Pega um copo com água, coloque um pouco do fermento. Esse se chama o teste de flutuar. Olha, tá vendo? Ele não afundou. Ele está ótimo. Vamos então fazer a nossa alimentação de hoje, só para dar uma reforçada. Mesmo que o seu fermento fique pronto, eu aconselho vocês a fazer mais uma alimentação, tá? Antes de usar, só para dar uma boa reforçada. Bom, eu vou fazer a alimentação hoje com 60 gramas de fermento, 60 gramas de água em temperatura ambiente e 90 gramas de farinha de trigo. 60 gramas de fermento, vou adicionar 60 gramas de água e 90 gramas de farinha de trigo. Misturar bem durante uns 2 minutinhos. Já tem um cheirinho bom de pão já. Bom, já está bem misturadinho, vou passar para um vidro. Já passei para o vidro, já fiz uns furinhos aqui, não precisa fazer muito, tá? Já fiz uma marquinha aqui. Eu não vou marcar o dia, tá? Hoje é o 8º dia, mas o fermento já está pronto, eu tô apenas dando uma reforçada nele. Vou cobrir com um paninho, levar pro cantinho do armário, lá no lugar quentinho. E vou guardar ele crescer pelo menos umas 3 vezes mais, tá? Agora não preciso mais esperar 24 horas. Aqui está o fermento que eu alimentei ontem à noite. Hoje pela manhã, 6 horas da manhã, ele já tinha crescido pelo menos umas 3 vezes mais e já tinha baixado, tá? Olha, ele estava nessa altura e cresceu até aqui. Esse vidro aqui, ele é bem alto, cresceu bastante. Caso você esteja fazendo sua alimentação durante o dia, você vai perceber que 3 a 4 horas após, ele já estará desse jeito. Quando ele abaixar, é que está na hora da gente guardar na geladeira. Caso você queira fazer o pão na hora que você alimentar, você não vai esperar acontecer isso, tá? Quando ele chegar aqui, mais ou menos, olha, você já pode usar, tá bom? Aqui vai ser a nossa massa madre, tá? Ou o nosso levain, ou o nosso fermento natural. Não vou utilizar ele agora para fazer o pão. Eu vou simplesmente, olha como é que ele tá. Tá muito bom, eu vou dar uma baixadinha nele aqui, olha, eu vou mexer um pouquinho para ele voltar à altura normal dele, tá? Olha, dei uma limpadinha aqui no vidro. Depois que o meu fermento cresceu e abaixou, dei uma mexidinha nele com a colher, tá? Ele abaixou, voltou ao nível que ele estava. Marquei aqui a data para não esquecer, dia 14. Daqui a 5 dias eu vou tornar a pegar ele para alimentar, ou para guardar ou para fazer pão, tá bom? Daqui a 5 dias eu volto e mostro para vocês como que eu vou alimentar, refrescar o meu fermento. Nessa hora nós temos que colocar a tampa de rosca. E na hora de guardar, guarde na parte mais baixa da geladeira. Deixe quietinho lá durante uns 5 dias, a não ser que você queira fazer pão antes disso, tá bom? Se você quiser fazer um pão amanhã ou depois da manhã, então, você tem que pegar ele, pelo menos uns 30 minutos você tira ele da geladeira,
Depois você refresca ele e você vai esperar ele crescer, só que você não vai esperar tanto tempo assim, tá? Ele crescer até o topo e abaixar, não. Você tem que... Ele mais que dobrou de volume, um pouquinho ele ainda está em atividade, é a hora que você tem que usar para fazer o pão. Mas isso daí eu vou mostrar depois, tá? Vou guardar o meu, daqui a 5 dias eu volto para mostrar como que eu vou refrescar. Hoje é dia 19, já se passaram os 5 dias que eu fiz o meu fermento. Tirei ele da geladeira, vou deixar aqui uns 30 minutinhos, depois eu volto para fazer a refrescagem. Já se passaram 30 minutos que eu tirei meu levain da geladeira. Vou mostrar para vocês agora como que eu refresco meu fermento para guardar, para fazer pão e panetone. Primeiramente, eu vou separar 50 gramas de fermento, porque essa primeira alimentação que eu vou fazer é para guardar meu fermento, tá? Então, eu vou colocar 50 gramas de fermento, 50 gramas de água e 75 gramas de farinha. Olha como ele tá com bolhas, olha. Antes de alimentar, dou uma mexidinha. Vou separar 50 gramas de fermento. Pesei aqui 50 gramas de fermento. Existem várias maneiras de você fazer o fermento, fazer e manter, tá? Esse é o meu jeito. Adiciono 50 gramas de água. Misturo bem. Você percebe que o fermento está bom quando ele já tem aquele cheirinho gostoso de pão. Vou adicionar agora 75 gramas de farinha de trigo. Misturo bem, durante uns 2 minutinhos aproximadamente. Já está bem misturadinho. Vou passar para um vidro. Esse vidro que eu estou usando, ele tem 13 centímetros de altura e 8 centímetros de circunferência. Já passei meu fermento para um vidro, cobri com filme plástico, fiz uns furinhos aqui em cima na parte superior com palito, não precisa fazer muito, tá? Já fiz uma marquinha, vou cobrir com um paninho, levar no cantinho do armário, de preferência no lugar que você sempre deixa, tá? E vou aguardar ele subir pelo menos umas 3 vezes mais. Depois que ele subir umas 3 vezes mais, ele vai abaixar, tá? Eu vou mostrar todo o processo para vocês, porque depois você vai pegar esse fermento aqui e você vai guardar. Esse fermento vai ser a sua isca, sua massa madre, tá bom? Toda vez que você precisar fazer pão ou fazer panetone, você vai tirar uma parte daqui, pelo menos é assim que eu faço, tá? Eu tiro uma parte e já alimento para guardar, que é essa aqui, 50, 50 e 75. E depois eu pego uma parte para alimentar para fazer o pão ou o panetone, tá bom? Então, eu vou cobrir com um pano, depois eu vou mostrando para vocês todo o processo. E volto depois com o fermento já totalmente crescido. Já se passaram 3 horas depois da última alimentação. Olha, ele já cresceu tudo isso. Já cresceu praticamente 2 vezes mais, tá? A temperatura tá em torno de 23, 24 graus. Vou esperar mais um pouquinho, né, para ver até onde ele chega. Depois eu volto para mostrar o resultado final. Mas ele tá indo muito bem, olha. 4 horas depois, aqui está o meu fermento, que eu alimentei para guardar. Olha só como ele cresceu, praticamente umas 4 vezes mais, tá? Eu vou dar uma leve batidinha aqui no fundo, olha. E você pode perceber que ele vai abaixar agora, olha. Tá vendo? Ele vai abaixar. Nesse momento aqui, eu venho com a colher e olha como que ele tá, ó. Olha só. Tá vendo? Eu venho com a colher, abaixo ele todinho. Eu tô fazendo isso porque eu vou guardar ele, tá? Esse daqui é a minha isca. Olha, abaixei ele todinho até o nível que ele estava. Com o papel toalha, eu vou limpar toda essa parede do vidro aqui, olha. Vou deixar limpinho. Olha, já limpei as paredes do vidro. Eu vou tirar esse filme aqui e vou colocar outro
passei um filme plástico apenas aqui na parte de baixo do vidro, tá? Olha, não está aqui tampado. Só aqui na parte de baixo que era para eu fazer essas marcações aqui. Mas se você não quiser, se quiser escrever em cima do vidro mesmo, pode, tá? Olha, eu coloquei a data de hoje, 19/6/2020. Aqui, a alimentação que nós fizemos, 50 de fermento, 50 de água e 75 gramas de farinha de trigo. Fiz uma marquinha na altura que ele está. Vou tampar, tem que ser a tampa de rosca, tá, gente? E vou levar a geladeira na parte mais baixa, tá? Então, aqui está pronto a nossa isca, a nossa massa madre, o nosso levain, o nosso fermento natural, como queira chamar, ok? Ele está pronto. A cada 5 dias, alimente. Caso queira fazer pão antes disso, lembre de tirar 30 minutinhos da geladeira antes de fazer a alimentação e siga as instruções que eu dei aqui nesse vídeo, tá? Vocês vão ver que mesmo dentro da geladeira ele ainda vai crescer. Depois eu mostro umas horas depois dentro da geladeira que você vai ver que ele cresce ainda um pouco, tá? Cheguei no final do vídeo de como fazer o fermento. Espero que você tenha conseguido fazer o seu. Vou dar continuidade de como alimentar o fermento para fazer o pão ou o panetone. Olha, como eu falei para vocês, algumas horas depois que eu guardei na geladeira, ele já dobrou de volume de novo. Olha, tá bem estufadinho, cresceu bem. Eu tirei só para mostrar mesmo, tá? Vou guardar de novo na geladeira e alimentar daqui a 5 dias. Aqui tá o restante do fermento. Vou mostrar para vocês agora como que eu faço a primeira alimentação antes de fazer o pão. Sempre alimento 2 vezes, tá? Antes de fazer o pão e 3 vezes antes de fazer o panetone. Começo com a alimentação só com um pouquinho, vou separar aqui 30 gramas de fermento. Separei 30 gramas do fermento, o restante eu vou descartar, porque eu vou mostrar todo o processo a partir dessa alimentação. Vou misturar aqui 30 gramas de fermento, 30 gramas de água e 30 gramas de farinha de trigo. Gente, é muito importante ter a balança, tá? A balança custa super baratinho. Olha, misturei bem, vou adicionar agora 30 gramas de farinha de trigo. 30 gramas de farinha de trigo. Misturar bem. Olha, misturei bem durante uns 2 minutinhos. Fica uma massa mole, tá? Vou passar para um vidro. Lembrando que essa alimentação que eu tô fazendo aqui é para fazer uma receita de pão, tá? Vou passar o fermento para um copo, tá? Porque é pouca quantidade também. E esse copo aqui é aqueles copos de suco, tá? Um copo grosso, olha. É o suficiente. Já cobri com filme, já fiz os furinhos aqui na parte de cima. Já fiz uma marquinha, agora são 9h40. Vou cobrir com um pano e levar no cantinho do armário e aguardar o desenvolvimento dele, tá? Depois eu volto para fazer a segunda alimentação. Já se passaram 3 horas da hora que eu alimentei, olha. Agora é 12h40, já cresceu tudo isso. A temperatura tá em torno de 23, 24 graus. Vou aguardar mais um pouco, depois eu volto para fazer a segunda alimentação. Voltei aqui com o meu fermento, já tem aproximadamente 4 horas que ele está crescendo. Ele ainda vai crescer um pouquinho mais, mas eu vou aproveitar e já vou fazer a segunda alimentação, tá? Olha como ele está, olha. Tá vendo? E o cheirinho tá maravilhoso, pena que vocês não podem sentir o cheiro, ó. Vou dar uma mexidinha nele. Olha, nem precisa pesar, tá? Que aqui tem aproximadamente 50 gramas mesmo de fermento, tá? Vou colocar aqui numa vasilha. Bom, essa segunda alimentação que eu vou fazer é a mesma alimentação que eu faço para guardar, tá? Que é 50 gramas de fermento, 50 gramas de água e 75 gramas de farinha de trigo. Adiciono 50 gramas de água, dissolvo bem o fermento. Tá bem misturadinho, vou adicionar 75 gramas de farinha de trigo.
Misturar bem durante aproximadamente uns 2 minutinhos. Já está bem misturado. Olha a consistência que fica. Vou passar para um vidro. Já cobri com filme plástico, já fiz os furinhos aqui na parte de cima. Já fiz a marquinha, coloquei o horário. Vou cobrir com um paninho, voltar lá para o armário, para um lugar quentinho e aguardar aproximadamente umas 4 horas. Depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, aqui está o resultado da segunda alimentação, 4 horas depois, tá? Ele cresceu praticamente 4 vezes mais. Se eu fosse fazer o pão, eu iria parar aqui nessa alimentação, tá? Eu faria a primeira alimentação, 30 gramas de fermento, 30 de água e 30 de farinha. Depois faria essa outra alimentação. Para fazer o panetone, eu faço a primeira, essa segunda e vou fazer essa terceira agora que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, para fazer a terceira alimentação, eu vou usar 50 gramas de fermento, 50 gramas de água e 100 gramas de farinha de trigo. Olha, o fermento tá excelente, tá? No caso, esse fermento aqui é para o pão, tá? Mas eu vou tirar um pouquinho aqui para fazer a terceira alimentação para vocês verem. Dá só uma olhadinha por dentro como tá. Lindo, né? Olha, já misturei meu fermento, ele já baixou de novo, tá vendo? Olha. Essa medida aqui é a medida exata para fazer o pão, tá? Mas como eu só tô fazendo uma demonstração para vocês, eu vou tirar 50 gramas aqui. ,50 gramas de fermento. Adiciono 50 gramas de água. Antes de pôr a farinha, dissolva bem, tá? Porque essa massa aqui, olha, ela já fica mais firme. Já está bem misturadinho, vou adicionar 100 gramas de farinha de trigo. Esse tipo de alimentação fica uma massa bem firme, tipo uma massa de pizza. E a gente vai ter que amassar com a mão mesmo, tá? Vou dar só uma mexidinha aqui primeiro com o garfo. E agora eu vou ter que pôr a mão na massa mesmo. Vou passar a massa para a bancada, fica mais fácil para amassar. E pode amassar bem como se estivesse amassando um pão, uma massa de pizza, tá? Depois que você amassou bem, que ela ficou uma massa bem lisinha, dê uma boleada. Depois que você boleou bem, faça um corte em ponto de cruz. Olha, fica assim. Vou colocar numa tigelinha. Olha, vou deixar aqui, tá? E vou deixar descansando durante umas 4 horas aproximadamente. A temperatura hoje está ótima. E logo, logo, acho que já tem um bom resultado. Vou cobrir com filme. Fazer um furinho na parte de cima. Cubro com um pano, levo para o armário. Daqui a 4 horas eu volto para mostrar o resultado para vocês. 4 horas depois, meu fermento está desse jeito, olha. Está pronto para fazer o panetone. Bom, como eu fiz esse fermento apenas para mostrar para vocês, né? Eu não vou fazer o panetone agora. Eu vou tirar o filme aqui e vou mostrar para vocês como que ele ficou. O fermento tá com cheiro super agradável. Olha, eu vou mostrar para vocês como que ele tá. Olha só que beleza. Bom, gente, cheguei ao final do vídeo. Espero não ter ficado nenhuma dúvida.
Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou se quiser me procurar no Message, tá? Vou deixar o link do meu Facebook na descrição do vídeo e vou deixar os ingredientes também, ok? Espero ter ajudado vocês. Desejo do fundo do coração que vocês consigam fazer seu fermento para futuramente fazer seu pão, fazer seu panetone e fazer muito sucesso, ok? Espero que tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostaram, não esquece de deixar seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.